Quem é vivo sempre aparece, e diferente do esporte, a gente não tá morto, a gente tá vivo. E estamos de volta em mais um episódio, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Tá no ar, né? Mais um episódio do Onde a Coruja Dorme, com assuntos polêmicos, outros nem tantos. Normal, normal. Mas e aí, tudo certo, meu parceiro? Todos, eu acho que todos são polêmicos, né? Mais Tem polêmico pela notícia em si ou pelas opiniões? tudo, pô, tudo que envolve é polêmico. Então vamos embora. Eu vou trazer aqui uma lista aqui de tópicos e aí você decide aí, só para vocês também terem noção de como é. É, Atletas em fim de contrato, eu acho que é o problema das contas do clube. Atletas que retornam ou não, talvez a gente pode até deixar para fazer um vídeo. Eu tenho aqui na pauta porque se a gente não abordar nesse vídeo, a gente vai trazer o vídeo solo onde o Rafael ou eu vamos gravar e aí a gente solta ele individual para não ficar aqui nesse bolo aqui, tudo aglutinado em 3 horas de conversa. Tem o áudio, não sei se tu viu, de Luciano Bivar, botei de última hora porque eu também descobri de última hora. O conteúdo dele eu não ouvi, não. Então, né? Eu vou só trazer uma síntese aqui durante Ah, o. é o acampamento, é? Exato, exato. Aí ainda sobre a contabilidade do clube, tem dinheiro que pode chegar, patrocinador novo, novo, rescisão de patrocinador antigo. Tá aqui, Luciano. Sim, os presidenciáveis, né? Os presidenciáveis, não, os candidatos. Presidenciáveis, né? Os Todo candidatos dia, a presidentes. Oi? todo dia aparece um novo, né? Exato. E a volta dos que não foram. Augusto Carreiras. Ele vai estar aqui também. Mas enfim, a gente começa por onde? Bora começar por essa questão aí dos presidenciáveis, que eu acho que é os clãs, né? Falar um pouquinho dos clãs que estão ali abençoando os candidatos que tem que ter, né? Se não tiver a bênção, não tem a mobilização dos sócios para votarem, não tem registro de candidatura. A gente já viu gente querendo ser presidente do esporte e tipo, não teve a bênção de ninguém, acharam alguma coisa dele lá que não podia pelo regulamento, a cláusula não sei o que, não pode ser candidato e foi caçado. A velha política. Então, o que a gente tem hoje é Branquinho, abençoado por Martorelli, do B. Bivar e qual é o outro? Wanderson, né? Wanderson. O Bivar quer lançar o candidato dele, né? Aí chegou no ponto que eu quero falar. Eu tava conversando contigo hoje, não foi no WhatsApp. Eu não lembro se foi de tarde, se foi de manhã. E eu falei assim: peraí, bicho. Peraí. Como é que Bivar. Assim, a mesma coisa. Não que seja normal. Mas eu queria entender também porque Branquinho aceita certas coisas. Porque veja. Bivar apareceu publicamente tacando pau. Ele voltou é igual Augusto Carreiras, que eu também vou falar aqui. Voltou dos mortos do submundo para atacar presidente, destituir e forçar um tumulto para botar alguém do ligado a ele. Aí veja, num dia ele faz reunião com o Yuri, faz posts efusivos de apoiar, de que é o melhor pro clube, e no dia seguinte tá dando entrevista, no terceiro dia tá pedindo impeachment. Aí vai para Branquinho. Num dia ele tá indicando Branquinho, no segundo dia ele tá basicamente fazendo campanha e pedindo votos, e no terceiro dia ele lança o sobrinho dele. Eu ouvi a Rádio Jornal agora de noite, 6 e pouca da noite, e aí eu vi o depoimento do filho dele, do filho de Milton Bivar, que ele é sobrinho de Luciano. E aí, covardemente, assim, Milton foi pai desse carinha aí que eu esqueci até o nome dele, enfim. E aí ele usa o pai, a memória do pai, todo aquele sentimento como plataforma política. Quem me viu sabe que eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Olha, ninguém que vai se candidatar, seja presidente do Brasil ou de um clube, ele vai dizer que odeia o país ou que ele odeia o clube. Ele não vai. Só pega o discurso de qualquer pessoa, um deputado, um presidente, um candidato a prefeito.
Pega aquele discurso e diga, eu diria isso se eu quisesse ganhar voto. Se essa resposta for sim, é um discurso genérico, falso e mentiroso. Se a resposta for não, aquele cara ali está falando algo realmente importante. E que todo mundo apontava para ele e dizia, um dia você vai ser presidente. E fez toda uma propaganda, sério, bizarro. Tá no YouTube da Rádio Jornal, hoje é dia, deixa eu ver até aqui, hoje é dia 27 de novembro. Quem quiser ir hoje, amanhã, enfim. A gente, até é bom falar, a gente tá gravando hoje, vou tentar soltar amanhã, entendeu? Vou tentar soltar amanhã, qualquer coisa eu solto ainda hoje o programa pra postar amanhã, mas enfim, amanhã é dia 28 de novembro. Mas ele, e quem quiser ir ver tudo, só ir lá na Rádio Jornal e ouvir tudo aí que vocês vão entender. E ele basicamente usa a morte do pai como plataforma política. E tem um pesar, que eu até mandei no grupo e mandei para tu como bloco de nota. Que ele fala que ele mora em São Paulo, ele tem uma empresa de, bom, é Headhunters, É. é mais ou menos caçador de talentos, de que, não sei se é sobre futebol, provavelmente seja. Assim, se for, ele é empresário, para mim é isso. Headhunter é caçador de talento. Empresário é o quê? Ele caça talento de futebol. Então, vocês acham que o cara... Oi? Acho que não é nem ligado ao futebol. Acho que é algo mais generalista mesmo. E genérico, né? Generalista e genérico. Aí veja, ele mesmo disse, tá lá na conversa, não sou eu que estou inventando, que ele mora em São Paulo, que muita gente pode até ficar desconfiado, mas calma. Ele consegue tirar um aninho para cuidar do esporte, com muito amor, com muito carinho, que se for necessário, por que não fazer reuniões online, virtual? Eu achei isso de um absurdo. Moderno, pô. Muito moderno. Modernidade não é negligência, nem irresponsabilidade. Meu amigo, Ele vai ser alguém aqui que vai responder à torcida caso seja necessário. Mas ele não estará. Ele só estará online. você já assistiu o Inception, acho que é, putz, velho, não sei se é a Origem, com o Leonardo DiCaprio. Já. Que ele é um sonho dentro de um sonho de Nolan. Acho que é, eu não sei, só sei com o nome em inglês, Inception. Aí, tipo assim, é basicamente isso. Ele vai ser uma marionete que, enquanto estiver em São Paulo, vai controlar outra marionete, sendo que atrás dele, ele tá sendo feito marionete. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, como é que o cara quer ser presidente e lançou uma dessa? Aí disse, não, mas porque. E até vou dizer que era uma dúvida minha, e aí foi respondida hoje. As eleições que acontecerem no final desse ano, o presidente ele vai ficar apenas até novembro do ano que vem, que é quando normalmente acontece a eleição, ou seja, em um cenário menos conturbado, Yuri Romão seguiria até novembro do ano que vem, que aí teria uma nova eleição normal, entendeu? E aí ele poderia ser reeleito, ou sei lá o que, entendeu? Não existiria mais o clube. Não ia ter eleição, não. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. E aí ele. Como é que se diz? E aí, tanto que diz mandato tampão, que é só um provisório por um ano até que venham as eleições, e aí ele possa. Mais ou menos o que aconteceu com o próprio Yuri Romão. Léo Lopes desistiu, teve todo aquele negócio lá, ele assumiu, e aí foi muita discussão disso. Mas peraí, se ele já tinha sido presidente antes, por que ele vai se candidatar a presidente e vai ser depois, pode se recandidatar, pode ter 3 mandatos seguidos? Mas é óbvio, primeiro ele foi o presidente de tampão, o segundo ele foi o presidente eleito, e aí ele teria a oportunidade de ser reeleito, o que não aconteceu, felizmente. Entendeu? Então é um processo legal, Mas veja. Oi? E vai gerar de novo, viu? Isso aí vai gerar debate novamente. Caso o presidente seja reeleito e depois queira mais um mandato. E outra coisa, se ele não manipular o estatuto, independente de que seja, tá? Há possibilidades. Eu não estou dizendo que Branquinho vá, que o filho de Bivar vá ou que o outro rapaz vá. Mas é uma possibilidade. Porque os caras que vão estar lá, quem aceita ser tampão? Você quer ser tampão no trabalho, no casamento, na família? Ninguém quer ser. Sabe? Então. E aí Oi? O presidente do esporte às vezes é bom, né? Passar só um aninho ali, tchau. Não quero mais não. Vi dos últimos presidentes ou diretores aí que um abriu o clube de futebol, outro abriu uma empresa em Xangrande e emprestou dinheiro, enfim. Opa! Opa!
E aí eu fico perguntando, é, será que existe gente bonzinha demais para ser presidente tampão? Eu olho para Branquinho assim, independente de suas ambições ou de suas intenções, eu acredito que para a idade dele, veja, eu não estou chamando ele de velho, mas como ele próprio mesmo disse, ele já tem um cara da idade avançada, está há um certo tempo longe de cargos de poder dentro do clube, inclusive ele mora em Gramado, entendeu? Ele tem uma empresa lá em Gramado de que eu não consegui descobrir. E aí foi Yuri Romão, não, Dubê e Bivar que ligou pra ele. Ó, vem aqui que a gente tá. Eu não Bom, isso é a história dele, que ele deu até no fórum esportivo lá na Rádio Jornal também. E aí, do nada, ó, indiquei teu nome aqui pra ser candidato a presidente, vem embora. E ele disse, tá, beleza, amanhã eu pego o avião. Beleza, enfim. O E resto é aí, o resto é história. E eu fico olhando, beleza, Branquinho ele é o cara que, querendo ou não, ele já tem uma idade avançada, já experimentou o poder, não que ele esteja enjoado ou que ele abrir mão fácil, mas ele já sabe o que é, bem ou mal ele já sabe o que é. E eu fico olhando pra gente com o Bivar, o filho de Bivar, ele viu o pai tendo poder e o tio também. Mas e quanto a ele? E quanto aos próprios anseios, desejos e ego? Sabe? Será que esse cara novo vai aceitar ser presidente temporário, presidente tampão? E o outro, assim, eu não sei de quem o outro é apadrinhado, mas também pouco se fala dele. É basicamente a eleição, de certa forma, se tivesse segundo turno já estaria decidido. João Campos e Raquel Lira, sabe? É Branquinho e o filho de Milton Bivar. E o terceiro rapaz, A oposição já confirmou o candidato? Vai ser Matheus mesmo? vai ser. Mas assim, é aquele negócio, grupos de oposição vão lançar. Parece que aquele outro lá que escreveu o esporte clube com ele também está se movimentando, enfim, tem, Não. eu ia dizer uma palavra aqui que eu quero tomar processo não, mas tem pequenos grupinhos, a turminha do fundão, que também quer se candidatar ao Grêmio Estudantil, ao presidente do Grêmio Estudantil. Né? É o que eu estava falando até para tu, numa das conversas que a gente teve. O quanto isso é injusto com a torcida. Porque, assim, eu acho todo mundo tá errado aí. A oposição tá com boas intenções e não sei o que para tirar Yuri e tal, tá errado. Porque, assim, a não ser que, tipo, se alguém teve uma movimentação de tentar lançar um candidato de consenso, a torcida não tem que decidir através de eleições, que vai ser dia 15. Olha o tempo que a torcida tem de analisar se o filho de Milton Bivar, quais as intenções dele, as ligações do cara da oposição, que trabalhou em várias gestões, mas agora ele está na oposição, falando mal de todo mundo. Por isso que é importante ele usar esse discurso, a perda do pai como plataforma política. Porque veja, se fosse janeiro, estaria tão recente assim para ele ficar reciclando. Bicho, eu acho um erro, um movimento errado do esporte, de forçar eleições assim. Mas tem que ser assim, porque no esporte o pessoal não se entende. Tipo, um branquinho, mesmo que ele seja um nome que ele transita bem em todas as áreas, com todas as alas ali, mas só dele ter o apoio de Dubê, só dele ter um apoio ali Das principais lideranças, né, lá dentro, né? a oposição já vai dizer, eu não quero conversa. Eu vou lançar meu candidato. E vai Eu ser falei eleição. até contigo sobre isso também. Tipo assim, pra mim, eu não sei se era intencional de Branquinho, ou se tava acontecendo mesmo, ou se eu criei tudo na minha cabeça. Tem esses três caminhos, que na minha cabeça estava sendo desenhado uma construção de uma candidatura que hegemoniza tudo aquilo ali, você tá entendendo? Então, Branquinho com aquele discurso lá apaziguador, da política da boa vizinhança, e aí abraça, bota debaixo da asa a oposição, as oposições, que o próprio Bivar se mostrou oposição da oposição, que é lançar o candidato dele contra Branquinho, que ele apoiou, e a situação, você tá entendendo? Então ele quer abraçar de todo mundo, como se fosse um paizão, um patriarca, sabe? Que quer ali, vem ali meus filhos, ou meus meninos, sei lá o que. Até que isso aí aconteceu. Na minha cabeça estava se desenhando isso. Que ele ia ser um candidato de uma chapa única, sabe? Que ninguém ia ter ou ousadia, ou ninguém ia querer ter essa ambição toda, sei lá o que. De olhar para Branquinho
Seja por saber da força do discurso dele, ou por sentir um afeto, sabe, um respeito por ele. Você tá entendendo? Pra mim, você estava desenhando isso. Até que nas últimas 24 horas surge essa situação aí. Desculpa que meu irmão mandou um negócio aqui no WhatsApp sobre Luciano Bivar, um print de uma conversa vazada. Eu posso trazer aqui agora? Vai. Luciano Bivar. Se a Liga de Clubes tiver o mínimo de juízo, deverá suspender a última parcela de pagamento que ocorreria em dezembro. Lembra que eu falei? Inclusive até eu vou falar agora. Bom, não vou falar agora não, porque é tópico e eu quero também discutir que vai juntar também com o possível venda de jogadores. Que ocorra até que se resolva a renúncia da atual gestão. Isso porque, se comprovado o desvio de finalidade, o texto contratual será questionado. A verdade, a exemplo do que a diretoria da Impli fez, é verdade que o Sport é uma entidade impessoal e saberá honrar todos os seus contratos pretéritos, desde que auditados e se não sofrer extorsão de propinas. Isso é Luciano Bivar que está falando, ou pelo menos é quem disse. Como o caso da venda de mando de campo, alguém responderá por isso. O que tu acha? Acusações do mais baixo. E parece ser o Luciano Bivar mesmo. Tem a digital dele, sabe? Ele entra com os dois pés assim e tal. Ei, tem aquela famosa frase, tem nariz de porco, focinho de porco, rabo de porco, pata de porco, mas eu não sei se é porco. Já não é a primeira vez que Bivar ele tá ali, tipo, de fora, parece que ele tá ali de fora, totalmente, do nada ele aparece para dar uma tumultuada no ambiente. Por mais que a gente concorde, fora Yuri e tal, não sei o que, simpatizou com o discurso dele, parte da torcida ficou, isso, Bivar, não sei o que e tal. As coisas têm que ser bem feitas também, né? Se você quer ser oposição, seja responsável, né? Na sua oposição. Tem que prestar atenção agora. Não existe situação no esporte. Todos os grupos eles são de oposição. Todo mundo fala mal de Yuri Romão. Branquinho falou mal de Yuri Romão. Martorello discutiu feio com ele. Mas tem aquilo também de dar vergonha e também de querer beliscar um cargo lá dentro. Você tá entendendo? Porque se quando o barco tá afundando, os ratos são o primeiro a pular. É isso. Os ratos são o primeiro a pular. E aí tem aquilo, a galera pula porque realmente vê que o cara não tem apoio, depende do caráter de Yuri Romão, seja porque realmente viram que Yuri Romão não tem competência e caráter, seja porque essas pessoas não têm caráter nem competência, mas querem continuar sugando do clube. Esse tipo de mensagem, além de ele estar falando para a própria claque, se lá é um político falando para sua base eleitoral, isso parece ser mais uma ferramenta para pressionar Yuri Romão. Isso parece ser mais uma imputação de crime, sabe? De crime, de falta de responsabilidade. Porque às vezes você é irresponsável, mas não é criminoso, só é irresponsável. E no caso ele está imputando a irresponsabilidade e um crime, alguns crimes pelo menos. E outra coisa eu acho, mais 2 pontos no caso, que Bivar ele quer se impor não apenas como uma liderança, mas quem sabe o presidenciável. Porque ele, beleza, ele não lançou o sobrinho dele, porque ele tá querendo falar mais do que o sobrinho. Não é pra ele deixar, vou dar todas as. Sabe aquele negócio, vou te mandar toda a conversa no zap, e aí tá ligado todo o print, e aí tu vai ler e tu vai argumentar baseado no print. Não, ele quer ler o próprio print. Tá ligado? E das últimas vezes que ele foi presidente do esporte, eu acho que das últimas 2 vezes, ou ele não terminou o mandato, ou ele ficava viajando assim costumeiramente para resolver os problemas particulares dele. Calma, eu vou aqui botar o notebook para carregar, calma. Eu fiquei te esperando. Vai, pode falar. E ele ficou aqui gastando bateria, mas tudo certo, vou continuar. Ele ficou viajando. Eu não sei qual foi o ano. Da última vez que ele assumiu o esporte como presidente. Mas o esporte estava numa pequena crise aqui, uma pequena turbulência, como sempre, como de costume. Historicamente. Luciano Bivar estava lá assistindo a NBA, lá no ginásio em loco, lá no jogo do Miami Heat. Então, a memória da porra. Inclusive, o próprio Milton Bivar já abandonou a presidência 2 vezes, lembra? Uma na última gestão dele, que inclusive foi a que deu, não sei se foi Nelo que veio antes ou foi Léo Lopes. Eu lancei um vídeo aqui
falando sobre a retrospectiva de Yuri Romão na direção do esporte, alguns acertos e vários erros. Inclusive eu comecei bem de trás, não, eu não comecei a partir da candidatura de Yuri Romão, mas eu comecei bem lá de trás um pouquinho. E salvo engano foi através da renúncia de Bivar que o Nelo, o Léo Lopes candidatou. Mas antes disso, acho que uns 10 anos antes, Bivar também tinha renunciado à presidência. Eu não lembro o ano agora, porque também fiz pesquisa para muita coisa para esse vídeo, mas só o Milton renunciou 2 vezes. Uhum. É porque também ele assumiu muitas vezes nesse cenário, por exemplo, que Branquinho estava querendo almejar. Tipo, 2019 mesmo, o último mandato dele. Provavelmente ele estava entupido de coisas para fazer, o problema de saúde e tal. Milton, né? Milton. Mas mesmo assim, pegou a bomba lá e conseguiu a série. Aí começou a pandemia, aquele processo todo, e ele não deu conta. Enfim, e da outra vez que ele tinha assumido, ele simplesmente montou o time lá e foi campeão da Copa do Brasil, pô. Então, Olha, vem cá. Tu não acha que esse tipo de coisa também não parece uma forma de... Seja o próprio Luciano, eu vou falar Bivar e tu vai entender Luciano, e quando for o Milton tu vai entender que é Bivar, entendeu? Pode ficar falando nome e sobrenome aqui. Quando o Bivar lança um texto desse, como eu disse, além dele falar pra galera, além dele querer se pôr como um salvador da pátria, fica me parecendo que ele quer rediscutir contratos, sabe? Você tá entendendo? Tipo assim, ele fala assim sobre extorsão. Oi? é um papel que não cabe a ele, em absolutamente nada. Isso que eu tô dizendo. E é Bicho, tu mais... não tem nenhum presidente, tu quer discutir, tu quer fazer auditoria. E beleza, eu tô dizendo que eu não tô sendo contra não, de fazer auditoria, de rever contratos, se for possível, ou tiver uma cláusula que não foi ativada, exigir valores pro clube. Então beleza, isso é genuíno. Mas cara, tu nem começou a campanha do teu sobrinho direito, as eleições nem começaram, teu sobrinho nem foi eleito, e tu tá dizendo o que tu faria se tu fosse presidente. Longe no clube que você não tem papel nenhum agora. Você só é um torcedor que já foi presidente. Basicamente isso. E tu fala o seguinte, ele tem uma casa na praia, que tocaram fogo outro dia. Fala o seguinte, vem de tua casa e banca a auditoria agora, tem que ser agora. Independente que seja Seja o campeão. um abnegado, né? Entendeu? Mas pra mim tá claro. Ele tá inflamando esse discurso, como tu falou, de Salvador da Pátria. Vai lançar o candidato dele, mas ele não quer se lançar. Se ele se lança como candidato a presidente do esporte, eu não duvido que ele ganharia. Não duvido em nada que ele ganharia. Mas ele não quer ter essa responsabilidade. Tá ligado? A galera tava fazendo revisionismo de Martorelli e Arnaldo Barros, porque não faria de Bivar. Eu assim, Branquinho surge como um candidato bem forte pelos nomes que estão apoiando ele. Já de cara. Já que a oposição ela não consegue se articular, porque a oposição tem que se articular num candidato só. A oposição raiz, eu falo. Tu vê Bivar sozinho nessa empreitada, tipo assim, como tu disse aí, querendo ou não, o do B não largou o osso. Ele pode ter traído o Romão, mas Branquinho ele ainda se mantém, diferente de Bivar. Bivar já. Ele foi o rato do rato, ele já pulou antes do barco afundar. E aí você vê, as Wanderson, né? Wanderson, o ex-presidente do esporte, Anderson Lacerda. tá Homero. apoiando também, Homero. Os dois são irmãos, né? São irmão. Vê que aristocracia do caralho no esporte. Os irmãos Bivar, os irmãos Lacerda, meu velho, que máfia do caralho, velho. Nossa, tá numa SAF. Aí é uma SAF meio estranha, mas a torcida. A torcida do esporte tem uma ilusão de que o clube ainda é da torcida. Mas faz muito tempo que não é, porque a torcida não toma o clube pra si. Entendeu? O esporte é um reino feudal, com pequenos senhores feudais ali lutando pra se tornar um imperador, o rei daquele território. Se o esporte amanhã não, enfim, segunda-feira, que é o dia oficial de começar as coisas, vira uma SAF. Não vai, eu, sinceramente, como torcedor, eu não vou sentir diferença em termos de, porra, agora eu sou menos... Aproximação do clube, pertencimento.
Porque esses caras Acolhimento e ouvir. E a pessoa se sentir ouvido, né? é capaz da torcida ter uma aproximação maior, pô. Eu ainda penso nisso. Isso. Aproximar, veja, eu acredito que sim. Eu venho ouvindo coisa de branquinho. Eu não vou fazer campanha, não vou dizer que eu vou votar. Inclusive, vai ter uma pergunta. Eu sou sócio do esporte, não tô inadimplente. Será que eu posso votar? Tem que estar um ano, né? Um ano. Mas eu já tô há uns 2, 3 anos. Eu renovo, tá ligado? Mas o teu plano dá direito a voto? Não sei, essa é a questão. Porque o meu plano ele é especial, tá ligado? Tem que ver lá na. Tipo, eu na... pago um valor, não é falcatrua, tá? Mas eu pago um valor e eu tenho direito às coisas que o meu plano não daria, entendeu? Acompanhante e tal, tá ligado? Deixa eu Enfim. que tu presta isso, não. Aí veja, eu ouço o discurso de Branquinho, eu fico, tá, não, realmente esse cara aqui, ele, tá ligado? É assim, sem parecer pessoal, mas naquela ideia de que é político, ele é um bom mentiroso. Não é um ataque pessoal, tá? É só uma brincadeira sobre ser político e tal. E tu diz que todo político é mentiroso, é pronto. Ele é um bom mentiroso, se a gente for olhar sobre esse viés. Eu não vejo esses caras que estavam apoiando o Branquinho pular do barco igual o Bivar. Será que Bivar sozinho tem força o suficiente dele mesmo ser eleito ou do sobrinho dele? Acho que não. Acho que vai Por quê? estar. Eu acho, na minha visão, o esporte é um chute total que estou dando aqui. É muito Mas previsível. vai polarizar ali entre Branquinho e. E E o Mato. Bivar Júnior lá. Não, acho que nem. Esse aí também não. Tu acha que não vai rolar não? Vai, não, e é capaz dele desistir até antes. Ele vendo a rejeição. Porque eu tô vendo a rejeição absurda. O presidente é AD, e não sei o que. Tá. Isso poderia ser até plataforma de campanha, tanto de Branquinho quanto do outro rapaz lá, que eu, desculpa, até esqueci o nome dele. Não, sério, tipo, pô, eu como candidato, eu poderia ser jogo baixo meu, poderia ser considerado jogo baixo meu, mas veja, uma pessoa que conscientemente ou não, deliberadamente ou não, acaba usando a perda do pai, de novo, intencionalmente ou não, como uma plataforma direta ou indiretamente de política, eu não atacaria a memória de Milton Bivar. Eu não atacaria a memória de Milton. Mas eu atacaria essa estratégia do filho dele. Você tá entendendo? Isso vai ser usado. Basta eles reconhecerem que existe um perigo dele ganhar, que eu acho que não existe perigo dele ganhar. Eu acho que eu não vou chegar nem nesse ponto. Mas, Fala. enfim, eu tô com medo de falar sem declarar meu voto aqui. Mas Todo mundo sabe que tu vai votar em branquinho, vai falar logo. muito. Porra! Essa Porra! questão, pô, assim, eu não. Pronto, sem parecer que eu tenho um voto, porque eu não tenho um voto realmente. Porque Uhum. Branquinho, ele para mim seria um candidato interessante para consenso. Se existisse um consenso ali com os oposicionistas. Por quê? Porque você ia garantir que uma parcela ali do clube não ia ser totalmente administrada por esse pessoal que está ali às sombras de Yuri. Entendeu? Veja, Então, assim, eu mas não já. acho, eu não acho que se o Bivar Júnior for eleito, vai ser ele que vai governar ali. Mas eu tenho certeza, assim como o Branquinho, mas eu tenho certeza que Branquinho ele vai tomar um pouco mais as rédeas do que o Bivar Júnior. Sim, ele tem uma reputação a zelar ali no clube. Quem gosta de falar mal dele, gosta. 2004, 7-1, não sei o que. Assim, Vou né? dizer a você, das coisas que eu ouvi de Branquinho, de verdade mesmo, entre pessoas de páginas sobre o esporte, de gente que vai a ele há bem mais tempo do que eu, até porque, né? Eu não sou uma pessoa velha, não sou jovem, mas eu também não sou uma pessoa velha, então tem pessoas mais velhas. E das duas, ou Bival não, que Bival, caralho. O Branquinho, ele é um cara sangue bom mesmo, ou tem gente com o rabo preso com ele e não quer dizer. Naquele negócio de se eu falar mal dele, vão falar. Possa ser que mais perto da eleição alguém solte alguma coisa dele, possa ser. Mas até agora eu não vi ninguém falar nada que diga assim, pô, esse cara aí, pô, Os ele perdeu dinossauros, 1% de crédito comigo. Você entende? eu acho que só ele ou Homero seriam nomes
Romero, eu acho que ele. Numa mesa de, assim, de tentar um consenso, tá ligado? De respeito, assim, no clube. Porque se você pegar ali, do B, do B vai ser lançada a presença do Sport. Você vai ver uma enxurrada de rejeição. Martorelli, Arnaldo Barros, o próprio Luciano Bivar. Né? Eu acho que dos ex-presidentes do Sport, os que guardam ainda Branquinho guarda algum respeito, porque não tem nenhuma mancha na história dele enquanto presidente do clube. Nenhuma vergonha assim absurda. Nem Romero, o Marília. mas, tipo, você tem que analisar a situação do clube naquela época, né? Eu tô ligado, tô só zoando, pô. É, tem gente usando isso, pô. Que pega ali, eita, levou 7, quer levar 7 não sei quem agora, não sei o quê. Porra, é complicado. Mas, enfim, eu colocaria ele, Homero e Milton como 3 caras que seriam postulantes dessa velha guarda a ter um possível consenso ali entre as duas alas do clube. Mas, o de resto você vê que não tem. Todos os nomes que seriam colocados ali, ex-presidentes, iam ser chicoteados ali na sede por alguém. Alguns merecem literalmente ser escoteado. Um tal de barro aí, um tal de barro. Sei lá, um barro aí. Um carinha feito de barro aí. Ele merece ser escoteado. Mas veja, vou pular para dois assuntos que eles estão intrinsecamente ligados, entendeu? Aí no caso vai virar meio que 3 por 1 real. Que ainda sobre o presidente. Incitando violência aqui já. Eu jamais, não. Só quero que ouça nosso podcast quem é adulto. E adulto faz o que quer. Eu vou dizer Faz uma o que coisa. quer. Eu dei uma risada sincera num post do Twitter que eu vi de um. Não vou dizer o nome da pessoa, mas enfim. Se. Algumas linhas ali, quatro letrinhas, sair do clube e passar ali pela escadinha ali do Boi Brás e não levar um tapa na cara, eu não vou me sentir satisfeito. Um croque na careca, só um. Só um. Eu imaginei a cena, pô, dele passando ali no Boi Brás, indo embora, e um torcedor chegando assim, seu desgraçado. Ei, tá ligado que a pessoa cortava o cabelo, é minha lixa, pá, tá ligado? Aí a minha, a do barbeiro, a do pai, a da mãe, tá ligado? Vários tapas no cocô dele. Porra, e aí, a cabeça dele ficar parecendo uma pica, lisa, vermelha, inchada. Não disse quem era que ia levar. Não. Não, tem, o sobrenome rima com rolão. É, e outro assunto, que é 2 em 1, sem palavras, Bivar, entenda como o Luciano, como eu já expliquei aqui. Bivar vazou um áudio dele, basicamente convocando o bolsonarista para ficar na frente do quartel. Basicamente foi isso. Eu vou explicar direito. Vou Ele. julgar. Eu tô quase dizendo que ele roubou minha ideia, porque teve um. Acho que foi Porra, tá tu, filho! no meu último vídeo. Acho que foi no meu último vídeo solo, ou no penúltimo. Que eu falei alguma coisa que a torcida do esporte tava anestesiada, pô. Porque assim, tava caso da torcida chegar ali no clube e ocupar a sede, e aí só sair de lá quando o Yuri dissesse, ó, vou embora. Tá ligado? E a torcida não tem essa capacidade de fazer isso, de se E se eu mobilizar. te disser que Bivar assistiu nosso vídeo e copiou nossa ideia? E eu me senti honrado. Ou, porra, pro Bivar, um dos caras mais mafiosos do futebol, nosso Eurico Miranda, Deus me defenda. Velho, como disse, uma coisa é eu e tu aqui que a gente não tem o poder de influência. Mas um cara como o Bivar fazer isso é meio sujo, pô. Tá E ligado? ele, Mandando a galera acampar dentro da Ilha do Retiro pra forçar. ele tem a organizadinha ali como, sabe, um instrumento de poder. Ele É o é que eu bom. ia dizer. Então, assim, não me surpreenderia se isso realmente tivesse Porque sendo assim, quem é que tem a cultura de estar em todos os jogos viajando, apoiando, de estar protestando como se não tivesse uma carteira assinada a cumprir? Me diga aí, tu tem tempo de passar uma semana lá na Ilha do Retiro acampando? Tu pode se dar o luxo? Eu passo uma.
das 4 até as 9. Aí reveza, tem que ter um outro torcedor que trabalha no outro horário. É toca de tudo, meu irmão. Nenhum trabalhador que tem carteira assinada, que sabe, ele não vai fazer isso não. Quem é que pode? Me diz aí, vamos ver pela lógica. Eu não vou dizer nomes aqui, mas vamos pela lógica. Qual grupo pode fazer isso? Não é o torcedor comum, eu, tu, sei lá, o meu pai, meu irmão que vai fazer isso não, porra. Isso tá mais que óbvio que ele tá instrumentalizando um grupinho ali. Ele é Deus ali dentro, pô, Você tá daquela. entendendo? Não vou citar organizado, né, pô. Não vou citar. Não, até porque tem algumas, né? Umas jovens, outras mais velhas, algumas organizadas aí. Você tá entendendo? Tipo assim, eu fico olhando nisso, aí veja. Eu tava. Hoje foi a churrada de informações. Eu tava ouvindo, do nada me deu na cabeça de. Eu já ouvi, eu ouvia bem mais antes, agora eu venho perdendo a prática de ouvir a Rádio Jornal. E aí eu vi Ralf de Carvalho, acho que é Haldner, né? Haldner. Sei lá, o boyzinho lá que tem uma voz bem de locutor mesmo, de radialista. Ele tava falando que a voz dele é do caralho, meu irmão. Eu com a voz daquele no tempo da escola dele, eu pegava de menininha ali, olha. Olha, com aquela voz ali, oxi, do pezinho do ouvido, oxente. Você escuta, você acha que é um. Aí quando você vai ver, é um pirralho. Mais novo do que eu, praticamente. Eu não sei qual é a idade dele, mas ele aparenta ser bem mais novo. Eu olhei assim, sério, eu ouvi a voz, mas eu não sabia quem era a criatura. Quando eu vi, eu falei, não é possível que esse menino usa fralda, pô. E a voz dele é do cara maduro, tá ligado? Inteligência Enfim. artificial. Enfim. Ele foi abençoado. E aí eu vi ele dizer, eu não sei se eu entendi errado, mas independente do valor, ainda tá pra entrar, que eu ouvi que era 100 milhões de reais pela liga. Tanto, inclusive, tanto que nesse print que vazaram aí de Bivar, eu falei sobre. Também foi falado sobre essa última parcela. Eu não sei, também não foi falado nesse print o valor, mas se eu não estiver enganado, foi 100 milhões de reais. E para isso também, tem mais 18 milhões de reais. Eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ser a última parcela da venda de Pedro Lima. Somado a isso, eu acho que é melhor virar um vídeo solo. Não vou trazer os nomes aqui. Tem jogadores que está para ser vendido, seja por força de contrato ou porque realmente chamaram a atenção. Que é os casos mais notórios de Zé Lucas, que eu acho que quer queira a gente ou não, vai ser vendido com a desculpa de que é para salvar as contas do clube. Marcelo Aju e Vitor Gabriel. Tinha uma cláusula, eu estava fazendo uma pesquisa, eu até te mandei um PDF e também uma cartela de Excel com a situação dos jogadores e tal, valores, porcentagens. E pelo que eu vi, não é obrigação, mas é uma opção de compra de Marcelo Aju, acho que é 3 milhões de reais. Vitor Gabriel, acho que é 3 milhões e meio. Pouco, mas enfim, para a relação dele dentro do clube, porque assim, Vitor Gabriel, ele conseguiu um destino muito bom para o clima que estava desagradável para ele. Ele vinha, antes de ser emprestado, ele vinha fazendo jogos ruins. Eu acho que ele estava jogando na lateral esquerda, se eu não me engano, não era? Eu lembro. Aí no Inter, não sei se ele se redescobriu numa nova posição, ou ele foi realocado para a posição correta, que é de zagueiro, ele deu certo e o Inter tá nessa. O motivo dele não ter sido vendido. O Inter está passando por crise financeira, mas vem fazendo venda de alguns jogadores que está dando um alívio na folha salarial e também na contabilidade do clube. Vendeu o Wesley para o Oriente Médio, tá para vender aquele Gustavo lá, o Moreno, fez inclusive até gol no esporte. Gustavo Prado, vendeu outro jogador para os Estados Unidos, aquele Gustavo Prado, é craque de verdade. Eu vejo um talento bacana nele. E enfim, e aí o Inter vem fazendo vendas e também e tá para ganhar dinheiro de algumas revendas. E aí eu acho que diante disso o Inter vai ter dinheiro para comprar Vitor Gabriel. Só que o Inter ele quer mais do que está estipulado no contrato, entendeu? Acho que é 30%, é 50% que está no contrato. O Inter quer comprar mais 20%, salvo engano. Eu fiz a tabela do Excel aqui, como se eu não trouxe aqui, porque a ideia. Oi? Aí o Sport vende se quiser. É aquela. Até porque se o Inter comprar a parte que está em contrato, o Inter já vai ter os direitos ali de jogador, ele vai ficar por lá. Agora, numa futura negociação, a fatia que o Inter vai levar vai ser menor. Então,
E é por isso que o Sport por isso que o Inter não vendeu, porque assim, o Inter recebeu proposta para vender ele, só que aí o Inter teria que pagar o Sport para ter o direito, revender a outro clube e aí embolsar. Só que aí ele sabia que para ele ter mais dinheiro, ou ele ter o dinheiro que ele queria e que o clube que estava interessado, acho que era o Shakhtar, não lembro, mas o clube que queria pagar, ele teria que comprar a parte ao Sport. Ou seja, ele teria que gastar hoje para ver se vende o garoto para comprar amanhã. O Inter, como eu disse, tá ainda, mas estava pior. O problema financeiro, achou melhor dar uma segurada e aí eu acho que vai tentar agora. E também ele também sofreu uma ou duas lesões esse ano, mas ele é jovem, não foi lesão grave, mas foi lesão suficiente para tirar ele do time titular. Eu não duvido nada que o Inter compre ele agora no final do ano e já comece a temporada. Oi? Vai mandar algum mini Johan pra cá, pra Série B. Ou pegou, né? Vai saber. Eu não quis desanimar ninguém. Aí veja. Aí tem alguns jogadores que tá pra ser vendido. Acho que tem aquele outro. Acho que é Zucarello. Que tá no Vasco. O Barcelona já sondou, ele tem 16 a 7 anos. O Barcelona sondou ele, tem time. O Shakhtar também. O Shakhtar adora jogadores brasileiros. Até porque o Shakhtar tá pra vender Lucas Meirelles, que comprou esse ano, e o outro é Isaac do Fluminense. Então o Shakhtar ele já quer vender alguns brasileiros. O moleque chegou no meio do ano, já vai vender agora em janeiro. Aí, ou seja, e aí quer repor essa fábrica aí, que futebol é indústria, tá? Futebol é indústria. E aí quer repor um produto por outro. E mesmo sendo posições diferentes, Vitor Gabriel é um deles. Vitor Gabriel não, Zucarello também, os dois no caso, né? E aí tá pra entrar uma grana massa, veja. Se esses 100 milhões de reais tiver pra chegar, mais, sei lá, 60 a 80 de Zé Lucas, dá 180, com mais 18 milhões de Pedro Lima, dá quase 200 milhões, mais um pedacinho ali de Vitor Gabriel e Aju, o Sport pode fechar, pode começar o ano com 210 milhões de reais em caixa. A dívida do Sport é quase 400, ou seja, é quase metade do passivo do clube. É um bom dinheiro? É. Mas veja, diante de tudo isso, não parece meio estranho tudo essa. Vamos supor, e aí eu vou desenhar para parecer mais conectado. Deu uma travada aqui, espero que não tenha complicado o áudio nem o vídeo, mas enfim. Diante de tudo isso, desse dinheiro, não faz ou não faz sentido essa forçação de barra de Bivar? Vamos lá. Faz. Você entendeu o que eu quero dizer? Faz todo sentido. E é o que eu venho dizendo, pô. O Sport não está quebrado. O Sport está abandonado. Mas se tivesse, Bivar estaria querendo estar em cima? De jeito nenhum. No máximo, ele daria uma declaração daquela política, né? Como, sou torcedor do Sport, estou indignado e não sei o que e tal, e ia sair de cena. Pronto, quando o Yuri assinasse a cartinha lá dizendo sair, ele ia dizer dever cumprido, agora eu vou voltar para as minhas atividades. Tchau. Entendeu? Não tem que dar o trabalho de lançar candidato de ficar forçando uma barra, não. Ou ia ficar ali nas sombras de uma oposição ali que abraçasse ele de alguma forma. Ou ia se juntar com a turma que está apoiando o Branquinho, que foi o que ele começou fazendo lá no princípio de tudo. No primeiro versículo ele apoiou o Branquinho. Sem contar que, uma coisa que eu esqueci, tem um patrocínio para chegar, que é de uma empresa de remédios, e o outro novo contrato fornecedor com a capa, né? Ok que a capa não é Adidas, a capa não é Nike, a capa não é Puma, mas se o Sport trocou a Umbro pela capa, não foi por qualidade de material não, viu? Porque se fosse não teria renovado não, esse último ano não, tá? Vá por mim, não foi. E eu vou até dizer aqui, o Sport ia fechar com a Puma, não sei se até você vai falar sobre isso. O Sport estava para fechar com a Puma estava, tanto que a Puma acho que vai fechar com o Fluminense e Grêmio, se eu não estiver enganado. Veja, a Puma tava querendo um time do Nordeste, mais ou menos o que o Adidas está fazendo, que é pegar um time de massa por país, assim, ou por continente, sei lá, e transformar ele como, sei lá, os Cavaleiros do Apocalipse, sabe? Os modelos estampados assim. E até então o Sport tentou via da Puma. A Puma deu a proposta, mas por ser o Sport, por estar nos últimos anos na estabilidade e tudo mais, a proposta do Puma foi até duradoura,
mas não foi financeiramente vantajosa. A Puma saiu do páreo, o Sport queria que fosse a Adidas, mas a Adidas não demonstrou muito interesse. Acho que percebi as últimas campanhas do Sport. Porque quando o Sport assinou com a Adidas, o Sport já estava o quê? Assinou em 2014, não, 2013, não foi? 2013? 2014. E aí, 2014 ganhou a Copa do Nordeste, viu tudo aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, foi. E também foi um momento de estabilidade financeira do clube. Uma relativa estabilidade, enfim. E aí o Sport acabou fechando com a capa, veja. É potencial não, porque a Puma já é concreto. Mas você tem um aumento de receita, mesmo que seja 100 mil por mês, mas já é alguma coisa da capa. E essa nova empresa de remédio que está para fechar com o Sport. Agora, assim, é normal que alguns outros patrocínios ele pare de pagar o valor que está pagando agora na Série A porque o Sport caiu. Está por contrato. Do mesmo jeito que o Sport pode fazer isso, eu na Série B eu vou receber o X, e se eu subir eu quero mais X, e se eu ficar mais um ano mais X, progressivamente, você está entendendo? E aí vai decidir se a empresa assume ou não. E nesse caso é a mesma coisa, se o Sport cair, vai diminuir a receita. Mas veja, como eu disse, Bivar não é burro de querer se envolver num negócio todo quebrado. Ele não quer pegar lixo e fazer luxo. Ele sabe que ainda tem luxo ali. Com certeza. Agora sim. Vamos lá. A gente tem. A gente tá voltando já pro primeiro tópico. Eu tava aqui imaginando. Por isso que eu falei que tá tudo intrínseco. Branquinho. Acho que é uma opção mais conservadora. Uma opção menos que quebra menos algum paradigma, mas talvez o esporte precise, mas talvez o esporte não precise quebrar paradigmas agora em 2026, só no final dele. Eu quero ouvir mais desse Matheus. Eu ouvi alguns cortes dele, assim, de entrevista de podcast. Quem é Matheus? O Bivar Júnior? Não, o Souto Maior. O da oposição. Acho que é Leões pela Mudança, acho que é isso, né? O pessoal que tá algo não genérico assim. Ele tava aparecendo muito, que o povo diz que a voz dele é parecida com a de Ariano Suassuna. Estavam pegando até isso como modo. Agora também se apega a tudo, menos a proposta, né? Menos a seriedade, né? Não porque ele é filho de Bivar, não porque ele é o branquinho, tipo, nada. Porra, velho. A galera tá foda, meu parceiro. Porra. Vem cantar o Casar, viu? Um ingrediente interessante depois de. Como plataforma de campanha, só faltou o Bivar Júnior mandar um rolê. Vale tudo, filho. Vale tudo. Aí não, pô. Mas enfim. Sinceramente, vai surgir. Eu acho que é uma questão que sempre se fala de surgir aventureiro. É muito disso. Parece que ficam surgindo gente de todos os buracos para querer ser presidente do esporte. Ao mesmo tempo que todo mundo que não tem um cacique por trás desse cacique aí é taxado como aventureiro. Você tá entendendo? Tem os aventureiros reais e tem os caras que são vistos como aventureiro porque cacique sabe que aqueles caras têm força na política, pode desbancar eles, os candidatos dele, e ele acaba botando esses apelidos difamatórios, sabe? Ou como é o nome daquilo? Não é difamatório, não, mas é pejorativo. Assim, eu entendo, é pejorativo, mas eu entendo em parte, porque às vezes é um cidadão que nunca teve um cargo no clube, nunca prestou serviço assim ao clube, nunca demonstrou ter capacidade. Tipo, ou acha que o esporte é igual ao mercado, né? Porque assim, o esporte é uma empresa, mas o mercado vende o necessário para a sobrevivência humana, o esporte não. Então se você acha que gerenciar um mercado, um atacadão, uma Pague Mendes é a mesma coisa que gerenciar um clube de futebol, você tá muito enganado, viu? É um universo totalmente diferente, envolve paixões de uma forma desmedida. Agora sim, tipo, esse bicho da oposição do Leões pela Mudança, ele já passou por outras gestões, né?
Então, até que ponto ele é essa oposição mesmo, ferrenha, desarticulada dos demais? Se eu não me engano, ele teve cargo na gestão de Yuri também. Vamos bancar o ousado, mandar uma mensagem no Instagram dele. Opa, meu amigo, opa, minha fera. Ele já tem a respostinha pronta já pra isso, tenho certeza. Pô, pelo menos, olha, é um bagulho que a gente sempre reclamava, era, vamos fazer entrevista com o Yuri Romão, Ambrosini, qual é o outro mesmo, aquele Gasparini. Gasparini, e as pessoas dizem assim, ô fulaninho, mas veja, 1 mais 1 é quanto? Aí os caras, 3. Ninguém perguntava por quê, como é que ele chegou a esse cálculo, sabe? Tipo, ok, não, obviamente que a gente vai respeitar e também queremos ser respeitados. E eu também acho que ele também aceitaria conversar com a gente, sabe? Porque a gente não é um canal de longo alcance, mas veja, o que eu quero dizer é que no caso, se ele... Oi? 10 minutos! 10 minutos de conversa. No caso assim, de um pico de humildade, ele queira aceitar com a gente conversar por meia horinha, 20 minutos. Se eu dissesse assim, beleza, quanto é 1 mais 1, ele dissesse 3, eu ia perguntar, mas por quê? O que fez você chegar a essa conclusão? Você tá entendendo? Eu Sabe? sinto falta de. Eu sei que ele tem o discurso pronto, mas eu acho que a gente tem o direito e a possibilidade de apertar um pouco mais até que ele solte, não a polêmica pela polêmica, mas também pra gente entender, sair daquela coisa mecanizada. Porque eu vi a entrevista de Branquinho pro Fórum Esportivo, algumas respostas foram boas, legais, mas também algumas foram muito, sabe, evasivas, escorregadias como um sabonete na mão. Pô, a gente quer um bagulho, sabe, É mais isso. compromissado. Eu sinto falta de um projeto. Seja de Branquinho, seja da oposição. Porque, como eu falei, na outra eleição, que Yuri ganhou porque o candidato da oposição não tinha um projeto claro do que ele queria fazer se fosse Acho presidente. que o pior foi ter escrevido Clube com E. De verdade, eu não, acho que ninguém nem leu o projeto dele, porra. Só por causa disso já. Sério, não que estou errado, mas só por causa disso já taxaram o cara como patético e incompetente. Cada entrevista que ele dava, pô, dava um medo assim absurdo. Assim, porra, se esse bicho ganhar. Porque não tinha nem segurança, Essas respostas que ele não era tinha cada resposta. oratória. E assim, Yuri não sabia cantar o Casar e ganhou com 86%. E foi tentar de novo cantar quando ganhou de novo e não conseguiu. Novamente não conseguiu. Pô, é só ele meter olê, 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 olã, e Romão. Pior, velho, que eu tava pensando aqui, me desculpem aí quem não se sinta ofendido. Mas a gente teve a despedida de grande rubro-negro, Milton Bivar e tal. Mas assim, o enterro, o velório, assim, muitas vezes é um momento onde as pessoas celebram a vida da pessoa que ali está ali, o corpo, né? Só o corpo, enfim. E um dos cânticos que as pessoas fazem, assim, muitas vezes em velórios, para celebrar a vida, é dar uma rimada no nome da pessoa. Se alguém... Alguns logos, alguma coisa que pegue fácil na cabeça das pessoas. Olê, olê, olá. Milton Bivar, passei de despedir dele ali no dia lá. Porra, Tu não seria... estava uma dessa, foi? Não, então, eu tava aqui pensando assim, porra, será que alguém tentou puxar? Porque, tipo, foi um episódio ali que foi esquecido. Eu vou dar um depoimento aqui, que é uma história real, tá? Real, eu vi, foi na minha família. E eu vou traçar um paralelo com isso. Eu tive uma avó, perdão, parte de mãe, que a véia era divertida pra cacete, velho. Ela era tipo uma espécie de Desi Gonçalves, sabe? A véia era sagaz. E aí ela acabou falecendo e tal. Só que o apelido dela era Bill, ou Dona Bill, né? Pra quem é mais velho, né? Mas muita gente chamava Dona Bill e tal. E nas festas de aniversário, batalha com comemoração, ela já bicada já. Aí a gente começava a ficar Dona Bill, Dona Bill. E ela pulava, festejava. Era uma alegria só. Quando ela faleceu, no enterro dela, no sepultamento dela, a gente puxou assim, né, de forma carinhosa, pá. Foi algo emocionante e ao mesmo tempo engraçado. Aí, caralho, imagina, aí tu foi falando, eu fui pensando, veja, o cara tava cantando a música enquanto enterrava o garoto dele. Depois eu meti uma música enquanto enterrava o garoto Bivar. Os dois garotos sendo enterrados ali, ó. E o Bivar sendo puxado. Meu pai. Ai, Você caralho. não tem noção, que esqueceu, de repente, vamos lá, pessoal, uma salva de palmas, vamos lá, olê, olê, olê.
Porra, ó, assim, eu estando lá no momento, eu ia ter uma crise de riso daquele dia lá do sepultamento até hoje. Eu ia estar rindo ainda. Mas, enfim, um velório não necessariamente precisa ser algo totalmente triste e desolador. Mas pelo menos a gente fez uma piada, algo de humor, sem denegrir a imagem de Milton Bivar, né? A gente Exato. pode rir agora com respeito, até porque a piada não era diretamente com ele, mas sim com o cara que deixou de brincar com a parceira dele para prestar uma singela homenagem ao presidente do coração. Milton Bivar, eu já vou lançar aqui. Eu costumo fazer muito esses paralelos. Inclusive, o spoiler do meu próximo vídeo solo vai ser um ranqueamento aí de alguns bons times do esporte nesse século. Eu vou excluir o ano 2000, porque 2000 é do século passado. E 2000 não dá para competir com time nenhum que o esporte montou depois. Né? Calma, não firma compromisso que quando acabar essa nossa conversa, eu quero debater os próximos tópicos do que a gente vai falar nos nossos vídeos solos. Mas um Não, desses é bom que tu pelo menos já tem pelo menos dois não, compromissos já. não disse Oi? quando. Eu não disse quando, qual semana vai ser esse vídeo. Eu só disse que eu vou postar. É. Não, mas tudo bem, tudo bem. Acho que já tá da gente caminhar pro final, mas antes disso eu vou deixar um convite e um aviso. O convite é no próximo dia 7 de dezembro, a gente vai trazer o convidado. Como o futebol vai parar, fim do calendário de futebol e tudo mais, a gente. Não somente para preencher esse buraco da falta do futebol brasileiro, até porque eu acho que seria até um desrespeito para os nossos convidados, mas a gente trazer, viver no futebol, mas para além do esporte. Porque veja, quando o esporte foi criado já existia futebol. Você está entendendo? Já existe e futebol, ele é um negócio que ele une política, ele une pelo menos o sentimento de religião, uma sociabilidade, uma movimentação financeira, questão cultural. Então, assim, a nossa ideia é trazer pessoas que estão direto ou indiretamente ligadas com o esporte para falar aqui. Por exemplo, no domingo que vem, dia 7 a gente vai trazer. Não vou dizer, anunciar nome porque tenho medo de cancelar, mas a nossa ideia é trazer um convidado que ele é brasileiro, mas ele também é de cidadania nigeriana, ou pelo menos ele tem uma ascendência nigeriana, e é um cara que escreve por um site importante de notícias africanas, entende e gosta pra caralho de futebol, tem uma coleção de camisa, principalmente do Corinthians, que ele é corintiano, e a nossa ideia é falar, obviamente, sobre esporte, mesmo ele não sendo esporte, mas também falar sobre futebol africano, por exemplo, porque a Europa e os Estados Unidos apostam tanto em jogadores africanos, mas o Brasil não. E aí também já falar sobre alguns jogadores africanos que jogaram no Brasil, como o Joel, por exemplo, jogou no Coritiba, no Santos e no Cruzeiro. Tivemos jogadores no esporte que eram africanos, então toda essa paixão que não seja necessariamente o esporte, mas é o futebol, a gente vai unir. E a gente tem um convidado certo, pelo menos, a gente ainda vai discutir o horário. A gente tem um convidado no biquinho, a gente já deu o chaveco. E ele só disse, tá, beleza, só manda mensagem sugerindo os dias e a gente escolhe. E a outra pessoa é uma jornalista, que ela é paranaense, ou pelo menos mora no Paraná, torce também para o Corinthians, mas ela é uma pessoa que é uma boa profissional jornalística, ela também é uma, uma grande incentivadora da participação de mulheres nos estádios, no futebol, é um negócio massa, porque assim, querendo ou não, todos os ambientes não são seguros para as mulheres e o futebol não é um deles, é mais um deles no caso, que é inseguro para as mulheres. Eu vejo quando uma mulher comentar algo relacionado ao futebol e chove ataques misóginos, assédios e tudo mais. E gerar esse ambiente de que todo mundo pode participar, eu acho que é importante. E a gente não vai fugir dessa. E eu estou tentando imaginar, estou tentando conseguir um quarto convidado e a gente vai ter pelo menos conteúdo para um mês garantido. Então, dezembro a gente não vai deixar de ter conteúdo. Até porque o esporte tá jogando porra nenhuma, já tá rebaixado pra caralho. E a gente tá trazendo assuntos aqui pra falar. A gente não tá. A gente não tá falando mais pós-jogo nem pré-jogo, porque essa porra já perdeu o tesão.
sabe? É igual tipo, sei lá, você tá tendo Não, algo com a sua parceira, aí a sua parceira já chegou no ápice, aí você não tem mais porra nenhuma o que fazer, vai ficar se divertindo sozinho, não tem graça. É quase melhor ir desfaz. tomar um banho, ver um filme. É, porra. É a gente aqui, tá ligado? A gente broxou e tá aqui, deitado na cama, fumando um cigarro pra ver se alguma coisa melhora, tá ligado? Gabriel Então. volta, Oi? Gabriel volta ao gol, mano. Não, pelo amor de Deus. Tá aí, pronto. A gente pode até encerrar com isso. Tipo, porque a gente sabe alguns nomes que vão ficar por força de contrato ou não. Mas porque o Sport já começa a ensaiar pro ano que vem, agora, o time. Porque assim, beleza. Kaique talvez saia, talvez não fique. Já mete um terceiro goleiro aí. Sabe, a gente tem goleiro bons na base. Você tá entendendo? Tipo assim, pegar jogadores. Derek já não tá mais, já foi afastado, né? Não somente teve contrato rescindido, como antes disso foi afastado. Bota ele pra jogar, o Léo Pereira tá no embrólio que resolve, mas não resolve. Negócio com Vitória. É, se não resolveu, se tá certo que ele não vai ficar, bota ele de escanteio, começa a dar oportunidades a jogadores tanto da base e que ou do profissional Que vão que, jogar. entendeu? Que por exemplo, paciência, talvez eu não botaria porque é aquele negócio, não, de verdade, não é sobre a fase dele, porque nenhum jogador está em boa fase do esporte. Seria até injusto eu só atacar ele. Mas se ele não vai ficar, não joga. Pablo tem contrato até dezembro do ano que vem. Bota esse corno para jogar. Você tá entendendo? É, bem Paciência, ou mal. Oi? Paciência mandou uma mensagem aqui. Não seja por isso, eu já não tô jogando. Eu criando problemas imaginados aqui. Mas tu tá entendendo? Tipo assim, bota pra jogar amanhã. Que é jogadores que querem Pô, eu ou tenho que uma vão ter que raiva. ficar. Oi? Tem jogador, dois jogadores do Sport esse ano me deu uma raiva de me jogar. Três, na verdade. Cariús, Ainda bem que você citou, porque você tinha esquecido. Johan e Pablo. Esses três me dão uma irritação de ver em campo jogando com a camisa do Sport. Esses Eu vou três. citar outros. Eu vou citar Cariús também. Thierry com aquela cara bundão chorando. Eu queria pedir desculpa aos torcedores. Eu não sei o que fazer. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Mas Mano, ano que vem sinceramente. voltar para colocar o Sport de volta, para depois colocar o Sport de volta pro buraco para pedir desculpa de novo para você. É tipo isso. É igual os caras do Parada de Cobertura sobre Ramon Dias. Que ele não conseguiu subir o Inter, mas a tática dele é: joga o Inter na zona de rebaixamento para salvar o Inter e renovar o contrato. Porra! Tá É, porque ligado? nisso aí, se ele não entrar, ele não consegue sair. Eu não sei, tu tem irmão mais novo ou irmã mais nova? Não. Não, né? É, eu fazia isso muito com meu irmão, é assim, meu irmão tava procurando algo, aí eu escondia, mas ó, deixa eu cair, ó, vacilão, tá vendo tu, se amanhã descobrir aí que vai tomar uma pizza, vê se lá um lápis, o celular, sendo que fui eu que peguei e me apresentei como salvador da pátria que tava livrando ele, tá ligado? Pronto, vai ser isso, o Thierry vai ser isso, ele vai foder o esporte, rebaixar o pior da situação, pra depois subir com o esporte, tá vendo? Eu Você ajudei, vem porra, você dizer que eu sou inútil. ano que vem. Melhor zagueiro da Série B. Para renovar o contrato, para jogar de novo na Série A, para ser rebaixado, pedir desculpa, dizer que vai voltar. E ele chega aos 40 anos nessa toada aí no esporte. Isso se chama estratégia. Ei, é igual o Renato Portaluppi. Tá no Grêmio, aí o Grêmio joga bola pra caralho, ele é demitido. Aí vem alguém, faz um trabalho pior que o dele, ele volta, aí faz uma gracinha, aí depois fica embaixo, aí demite, aí fica nesse ciclo. Tá ligado? Outro ainda vai voltar para lá. Porra, não. Eu não duvido nada de janeiro ser anunciado. Mas enfim, vamos encerrar. Agora. É, valeu pessoal, como eu falei. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu vou passar os próximos vídeos quando a gente fazer a abertura. Eu também pedi pra galera se inscrever, comentar, compartilhar. Porque como a gente faz uns vídeos longos, se a gente deixar isso pro final, vai ter gente que parou na metade e não viu essa porra. Tá ligado? Então fica aí, vem com a gente. Se você não gosta de palavrão, se você é evangélico ou não é evangélico, mas não gosta, deixa um comentário aí. Pô, vocês falam muito palavrão, dá pra dar diminuir depois assistir com meus filhos, com meus primos, meu sobrinho. É importante a gente saber aí.
Rafael pouco fala, mas eu sou um pouquinho meio destemperado e acabo falando. Mas de qualquer forma, fica Falar pra... vários hoje, Oi? viu? Eu tive vontade de falar vários, mas me segurei. Não, você pode falar a partir do momento que não esteja gravando, porque aí você põe com advogado. Você pode falar os mais pesados se possível. Eu ainda te ensino uns novos, mas enquanto a câmera estiver gravando, não. Aí veja, muito importante vocês acompanharem, vocês curtirem, comentar, compartilhar com os outros amigos rubro-negros. Como eu disse, quem está assistindo a gente não necessariamente é rubro-negro, porque às vezes tem um tricolor que pode estar assistindo a gente, um alvirrubro, um cara que nem gosta de futebol, mas fica pelo menos pelo humor, pela informação, pelo entrosamento que a gente tem aqui, que a gente é igual jogador de futebol que joga anos, sabe? A gente toca sem olhar porque já sabe que o parceiro da passagem vai receber. Então é isso, pelas Exato. nossas piadas, a gente não desrespeita ninguém, apesar da gente estar brincando com tudo, como a gente brincou com a partida de Milton Bivar. E é isso, como eu disse, a gente vai trazer convidados que estão relacionados ao futebol e espero que outros mais. E também assim, se vocês querem ver a gente trazendo jogadores, sei lá, um Neto Baiano, um Diego Souza, do que adianta ele vir e vocês não dá, tá ligado, a audiência, não curtir, não comentar. Porque essas coisas parecem bestas, mas elas são importantes por quê? Porque elas entregam a outras pessoas que não se inscrevem no nosso canal, mas que acabam recebendo por questão de algoritmo. Entendeu? E também quando eles lançar vídeo novo, quando vocês se inscreverem, você vai receber a notificação. Então, pô, dá uma atenção aí, né? Um pouco de moral. Vamos Perfeito. embora? Quer Bora. falar alguma coisa? Não, não, só observação, já que a gente falou um pouquinho aí de Milton, vou deixar uma observação muito clara que partiu o melhor presidente do século. O melhor presidente do esporte nesse século. Porra. Se eu tivesse tempo amanhã pra editar, eu ia botar um trompete aqui, uma marcha fúnebre aqui. Deixa. Vai. Sonoplastia não é comigo não. Tchau pessoal, um beijo, até mais e tchau.